valendo. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vou começar me apresentando, depois vou falar um pouquinho sobre comunicação em tempos do coronavírus. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas, enquanto eu vou respondendo as perguntas na medida que eu conseguir encaixar aqui dentro do raciocínio da live. Vini, você pode colocar no slide 2, por favor? Obrigado. Então, meu nome é Felipe Bogea, eu sou professor na Sampo de Marketing Digital. Parte da minha experiência foi no mundo corporativo, então passei por consultoria, McKinsey, Deloitte, passei um pouquinho pela Vale, depois fui empreender, onde eu estou hoje, na F2F Digital. Do ponto de vista acadêmico, eu fiz minha graduação na UFES, Federal do Espírito Santo, fiz mestrado no Mackenzie, em administração e finanças, fiz MBA na França, no INSEAD, e fiz meu doutorado na Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, além de dar aula, eu ajudo a gerenciar o marketing digital aí de diversas empresas, de diferentes setores, então, empresas de grande e médio porte. É muito o dia a dia, eu vou tentar trazer um pouco tanto da prática quanto da teoria para essa nossa conversa. A primeira pergunta aqui, antes de eu começar, o Dionísio já colocou: comunicar ou promocionar neste momento pode parecer falta de sensibilidade ou pode oferecer benefícios? A gente vai responder essa pergunta de maneira bem longa ao longo da live. Acho que esse é um dos principais pontos. De maneira sucinta, acho que a gente tem que comunicar com sensibilidade, conectada à marca, mas é uma linha tênue. Eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente faz um pouquinho mais para frente da apresentação. Eu vou tentar responder 3 perguntas básicas aqui, ao longo dessa conversa nossa. A primeira pergunta que eu vou tentar responder é: o que as organizações podem e estão fazendo? Para a gente ter um pouquinho do panorama. O que a nossa organização pode fazer e como que a gente adequa a comunicação. Então, já mostrando um pouquinho aqui o que as pessoas esperam. As pessoas esperam e o que as pessoas estão buscando. Quando a gente olha esse gráfico aqui, que é um gráfico que mostra o volume de buscas feitas no Google desde o começo de janeiro, fica muito nítido que as pessoas têm 2 grandes preocupações neste momento: saúde e finanças. Essas são as principais preocupações que as pessoas têm. Também surgiu um aumento da relevância sobre o governo e ações governamentais. Aqui a gente já tem um primeiro insight. A gente precisa adequar a nossa conversa dentro dessa perspectiva. O que as pessoas querem falar, o que as pessoas... E então, a gente tem que ter isso em mente. Esse é um primeiro ponto que as pessoas querem falar. Recentemente, saiu uma pesquisa do Meio e Mensagem, bastante interessante, que a pergunta essencial era: qual que é o papel da marca neste momento? O que as pessoas esperam das nossas marcas, das nossas empresas? O resultado foi aproximadamente 30% defendem que as marcas se manifestem. Então, as pessoas não esperam que a marca viva no mundo da lua. Nossas marcas têm que falar do assunto, não é tabu. E a gente deve se manifestar sim, o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer. 40% viram ações publicitárias relacionadas ao coronavírus. E próximo de 50% acreditam que a responsabilidade das empresas passa por ajudar na conscientização do problema. Então, essa pesquisa deixa muito claro que a sociedade, de maneira geral, espera que as empresas contribuam na questão social, que as
empresas tenham responsabilidade social. Apesar das expectativas, o que a gente tem visto são atuações muito distintas entre as empresas. Aqui eu trouxe alguns exemplos e já trouxe um framework, um jeito da gente olhar para o assunto. A gente pode, como empresa, como organização, ter ações sanitárias de combate à pandemia. Então, a gente pode fazer ações de doação de máscaras, produção de álcool em gel, produção de respirador, ou seja, ações concretas, sanitárias, e ou ações financeiras nesse sentido. Então, pegar parte do lucro e doar, pegar parte da produção e doar. No outro eixo, sociais para comunicar. E o que a gente tem visto? Algumas empresas, as que estão se destacando mais, elas estão fazendo as duas coisas. Elas estão tanto ajudando de maneira do ponto de vista sanitário, quanto comunicando. Então, acho que o melhor case que a gente tem no momento é a Ambev, né? A Ambev largou na frente, foi muito rápida na ação de produção de álcool em gel e também foi muito rápida em comunicar. Outra marca que fez isso também muito bem foi a IP, de detergente, também tomou uma ação concreta e comunicou. Então, as marcas pegaram parte do orçamento que elas já tinham, parte da sua capacidade produtiva, e direcionaram dentro desse contexto. Saiu uma pesquisa do Ibope com o Facebook, onde 40% das pessoas na amostra dessa pesquisa viram as ações da Ambev e 34% viram as ações da IP. Então, isso é algo que também constrói um valor de marca a futuro. A venda do produto da Ambev ou do IP vai ser fortemente afetada, já está sendo. Só que ela está aproveitando a palavra ruim, né? Ela está utilizando, né, ou utilizando os seus recursos de maneira a criar valor no longo prazo. O que ela está fazendo? Ela está construindo valor de marca. Sim, ela está ajudando, sim, ela está fazendo papel social, mas ela também está comunicando e isso vai gerar valor de marca positivo para a companhia. Deixa eu passar mais um slide aqui. Aqui é um pouco do exemplo da Ambev. Então, ela produziu o álcool em gel e ela comunicou nas suas redes sociais, comunicou no seu site, comunicou nos diferentes ativos digitais e também offline que a marca possui. E agora ela já está numa segunda fase, ela vai fazer máscara de plástico a partir do plástico que seria usado para o Guaraná. Um outro exemplo é o Itaú Cultural. Então, ele primeiro, ele entrou numa comunicação empática, ou seja, ele rapidamente, junto com outras empresas, 99, Magazine Luiza, Rappi, ele entrou na conversa sobre a importância de ficar em casa e conscientização, e rapidamente tentou disponibilizar o seu acervo, os seus conteúdos, para que a população pudesse desfrutar dos mesmos dentro de casa. Deixa eu fazer uma pausa aqui que eu vou responder uma pergunta. A pergunta do Dionísio foi: nosso sell-out baixou, estamos com produtos perdendo shelf life, então a dúvida é, a gente comunica promoções, que pode parecer uma falta de sensibilidade ou oferecer benefícios? Comunico como marca mais corporativamente, mostrando engajamento da companhia nesse processo? Pergunta difícil. Eu acho que a gente tem que começar a comunicar do ponto de vista de responsabilidade social e, em seguida, a gente pode, sim, comunicar alguns produtos. Tem que ter sensibilidade, mas também a população, de uma maneira geral, entende que
a gente precisa continuar trabalhando, continuar gerando valor, gerando emprego, gerando renda. Então, acho que sim, cabe uma comunicação promocional, tem que só tomar cuidado no tom e de maneira alguma soar oportunista. Acho que deve sim começar, eu já tenho visto alguns exemplos, mesmo empresas que eu trabalho, onde a gente tem comunicado de maneira cautelosa, mas tem comunicado oportunidades. Um exemplo é a indústria de construção civil. A Lopes Imobiliária acabou de lançar um vídeo falando um pouco do momento, mas também falando que imóveis são uma oportunidade ou um bem seguro para atravessar a crise. E mesmo durante a crise, as pessoas têm comprado imóveis. Claro que num volume muito menor, mas têm comprado. As incorporadoras, Gafisa, Tecnisa, Cirela, também continuam divulgando seus produtos. Então, eu não acho que é binário, eu não acho que a gente tem que só fazer comunicação corporativa, tampouco só fazer comunicação de produto. Acho que é um mix, é o correto neste momento. Só tomar cuidado para não parecer com uma comunicação oportunista. Bom, retomando aqui a apresentação, é muito importante, é fundamental que as empresas se posicionem diante da crise. Pô, Felipe, mas eu sou uma empresa pequena, eu não vou fazer o que a Ambev faz. Nem eu, na minha empresa, vou fazer o que a Ambev faz. E tudo bem, a gente entende isso. Mas tem pequenas ações que mesmo empresas de menor porte podem e devem fazer. Então, vou dar 2 exemplos que a gente fez na minha empresa. Eu tenho 80 pessoas que trabalham com a gente. A gente subsidiou auxílio psicólogo, então a gente ajudou as pessoas a cuidar da sua saúde mental e a gente também está ajudando, está colaborando para que eles tenham uma saúde financeira. Então, disponibilizando horas da nossa equipe financeira para ajudar as pessoas a se organizarem. É muito menor do que a Ambev fez, mas é o que eu posso fazer dentro da minha realidade e isso eu posso comunicar para os meus clientes e isso é bem recebido, isso é bem percebido. O que a gente não pode fazer é achar que que o assunto não existe. A Camila me fez uma pergunta aqui. Você acha que trazer informações e conteúdos úteis é a melhor forma de comunicar? Eu acho que é uma excelente forma. Eu vou mostrar aqui 2 ou 3 formas da gente se comunicar. Mas a gente precisa comunicar informações úteis dentro do nosso contexto. Deixa eu trazer aqui o próximo passo, no próximo slide, vai ficar talvez mais claro, Camila. A gente precisa decidir, do ponto de vista institucional, antes da comunicação, o que eu vou fazer como empresa. Eu vou investir em ações sanitárias? Ou eu vou contribuir financeiramente? Ou eu vou disponibilizar minha capacidade produtiva no enfrentamento da crise? Se a resposta for sim, excelente, isso significa que eu tenho que comunicar, eu devo comunicar essas ações sociais que a empresa está fazendo. Então, aqui já teria um primeiro bloco de comunicação. Não, minha empresa não tem condições nesse momento de fazer contribuições, a gente está preocupado em sobreviver, que é super justo, e manter os empregos. Então então a gente tem conteúdo. A gente pode ter conteúdos de conscientização sobre a crise, esse é um caminho, mas a gente também pode trazer conteúdos de educação e entretenimento. É muito importante que tanto um quanto o outro sejam conteúdos que eu tenha legitimidade para abordar e que sejam o mais próximo possível do meu contexto, para que não fique completamente descolado. Vamos passar aqui mais um slide. Como que eu faço a minha comunicação aqui? Respondendo um pouco mais a pergunta de vocês. Primeiro, eu preciso mudar a mensagem central. A mensagem central de marca era a venda.
agora ela caminha mais perto para ajuda. A gente precisa adequar a comunicação da marca, tem que tomar cuidado com o conteúdo, com alguns ativos, o tom de voz, e a gente não pode fazer gafes. Então não faz sentido postar uma foto com pessoas fazendo um aperto de mão. Neste momento isso não faz sentido. A comunicação, antes da crise e durante a crise, ela mudou. Antes, a gente estava muito focado nos serviços e produtos, atributos, experiência, depoimento e simplesmente gerar venda. Agora, a gente muda um pouco para como que a nossa organização pode ajudar na crise, em primeiro plano. Então, ações concretas, conteúdo relevante. E, dentro desse contexto, se o seu negócio ainda pode vender, você também pode intercalar isso com conteúdos mais de produto. Sempre contextualizando o produto dentro da crise. Então, sugerindo que o produto seja consumido dentro de casa, sugerindo os cuidados que devam ser tomados, sugerindo benefícios futuros, enfim. Vamos um pouco aos exemplos aqui. Mercado Livre. Mercado Livre, o logo dele era a mãozinha, né, um aperto de mão. Você vê o Mercado Pago ajustou a comunicação dele. Não só o logo, como também o posicionamento, de mãos dadas ou não, juntos do seu jeito. Então, rapidamente a marca adequou os seus ativos, o seu estilo de comunicar. A Ambev, eu já citei, ela colocou na home do seu site. A Stone fez a mesma coisa, a iFood fez vídeos. Várias marcas têm feito vídeos simples, seja ele com banco de imagens, seja ele com animações 2D ou simplesmente vídeos textuais, contando o que a marca está fazendo. Isso é uma forma muito boa de comunicar. E algo muito importante da gente colocar também, gente, é que a comunicação interna se tornou ainda mais importante neste momento. Então, a proximidade com o time, com os colaboradores, com as pessoas, nesse momento de distanciamento social, é ainda mais importante. Então, quando a gente comunica para fora, muitas vezes a gente usa o material que a gente está comunicando para fora para comunicar para dentro também, para garantir que as pessoas saibam os esforços que a empresa está fazendo. Então, eu tenho ajudado muito em lives internas com o presidente, com o CEO, com os líderes, aproximando as pessoas, e-mail marketing, conteúdos internos também são muito importantes. Como que a empresa pode fazer conteúdo que ajude? A gente tem 4 grandes blocos. A gente pode ter conteúdos para prevenir a doença. A gente pode ter conteúdos para tornar a vida mais interessante dentro de casa. Outro bloco, conteúdos para ajudar em desafios financeiros. E, por fim, conteúdos para educar. Todas as nossas empresas são capazes de produzir algum desses conteúdos. Agora, tem empresas que vão ter mais afinidade com um ou com o outro. Então, se a gente vai falar de questões sanitárias, de prevenção à doença, isso faz mais sentido para organizações de saúde, médicos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas. Já se você vai falar de questões financeiras, isso tem mais a ver com prestadores de serviços de finanças. Vida mais interessante dentro de casa, isso abarca uma série de empresas, lazer, cultura, moda, beleza, casa. E educação também a gente pode criar diferentes conteúdos. Chegou uma pergunta aqui do Pedro. Você acha que seguir tendências como a do Mercado Pago e do McDonald's, que mudaram a logomarca, pode ser um tiro no pé? Pode ser algo forçado? Como não cair nisso? Muito boa a pergunta. A gente não deve apenas mudar o logo. Isso sim é um tiro no pé. A gente tem que
tem que tomar uma série de ações para que a comunicação não fique vazia, porque aí é um risco. Se a sociedade perceber que a gente está tendo uma comunicação oportunista, aí é um tiro no pé. Então, a minha recomendação é que a gente primeiro tome ações concretas, as que a gente possa tomar, e aí depois a gente faça os ajustes de comunicação. Simplesmente trocar o logo não faz sentido. Mas eu vou dar um exemplo aqui do Parque da Mônica, que atualizou o logo e tomou ações concretas. Aí eu acho que é coerente. Aí eu acho que faz sentido. Bom, retomando aqui o slide, gente, o que eu queria ressaltar é: toda e qualquer empresa é capaz de produzir conteúdo relevante, próximo ao core da sua organização e que tenha utilidade no momento que a gente vive. Seja de prevenção, seja para tornar a vida das pessoas mais interessante, seja para educar, ensinar alguma coisa, ou para ajudar em questões financeiras. Agora eu vou dar exemplos de marcas que estão fazendo conteúdos que eu acho interessante compartilhar com vocês. Tem muitos e muitos exemplos, se vocês quiserem colocar aí nos comentários, fiquem à vontade, é uma forma de compartilhar aí entre todos os diferentes exemplos que a gente está vendo. Aqui é uma campanha da Harley Davidson, bem interessante. Eu e minha Harley em casa. Então, basicamente, as pessoas não conseguem andar de moto, obviamente, ou não devem, né? E a Harley sugeriu que as pessoas mostrassem o seu amor pela marca, o seu envolvimento dentro de casa. Então, as pessoas marcam no Instagram com a hashtag e a Harley escolhe as melhores fotos e vai postando no seu feed. Eu coloquei aqui na direita alguns exemplos de fotos que foram colocadas no feed. As fotos são muito bacanas, isso mostra o envolvimento da marca com as pessoas. Então, esse é um bom exemplo para mim, aonde a gente comunica de maneira adequada, ou seja, sugerindo para as pessoas que fiquem em casa, mas eu coloco o meu produto, a minha marca, dentro do contexto. Aqui a gente tem um exemplo de Norton Abrasivos. Então, peguei um outro exemplo completamente diferente. A Norton é uma empresa que produz lixas e materiais de insumo para pessoas, mecânicos, pedreiros, marceneiros. Então, ela está preocupada com os pequenos empreendedores e ela fez um post, um conteúdo, sugerindo como as pessoas podem enfrentar a crise, seja reduzindo custo, otimizando estoque ou investindo na sua capacidade. Vou passar mais um slide aqui. Agora vou mostrar um outro exemplo da Merz. A Merz é uma indústria farmacêutica. Ela produz equipamentos que ajudam os médicos em tratamentos estéticos ou alguns tratamentos dermatológicos. Então, uma parte grande do público-alvo dela são os médicos. Então, o que a Merz fez? Ela criou um programa Merz com você e ela está ajudando a capacitar os médicos neste momento. Esse programa tem sido um baita sucesso, um engajamento muito superior ao que a gente esperava. Acho que tem um insight, é que alguns profissionais eles estão com mais tempo livre do que eles tinham. Não necessariamente todos os médicos estão na frente de batalha, né? Então, alguns médicos mais ligados ao consultório estão com sua agenda um pouco mais vazia, e aí a gente consegue fomentar a formação técnica, compartilhamento de informações. Então, aqui também é mais um exemplo de como a gente pode pôr o conteúdo conectado entre marca e consumidor dentro do contexto atual.
Mais um exemplo, aqui de Teraskin. Aqui é um exemplo mais ligado ao público final e a marca está sugerindo alguns cuidados de beleza que a pessoa pode ter. De novo, algo útil, mas conectado com a marca. Todos esses exemplos são exemplos onde a gente não tem uma exposição direta do produto. São os posts iniciais que a gente faz no começo da crise. Na medida que a crise caminha, a gente pode intercalar alguns posts de produto de maneira um pouco mais específica, mas sempre lembrando os cuidados, de não suar, não cruzar uma linha. Falando em linha, aqui tem algumas dicas do que a gente pode, como a gente pode produzir o conteúdo. Então, primeiro, produza conteúdo que sua organização tem legitimidade para abordar. É difícil você falar sobre educação financeira se o seu business não tem nada a ver com finanças. Da mesma maneira, você falar muito profundamente de saúde não faz tanto sentido se você não for da área médica. Então, tente ficar num campo próximo daquele que sua organização atua. Seja positivo, otimista, leve inspiração. A gente já tem bastante notícia ruim. A gente quer marcas que sugerem, que inspirem, que a gente vai atravessar a crise e que levem uma mensagem de que ela vai ajudar nessa travessia. Muito importante a gente humanizar os conteúdos. É uma ótima hora para a gente dar visibilidade para as pessoas por trás das nossas organizações. Mais do que nunca, a gente depende das pessoas e de como as pessoas vão reagir, como elas vão se ajudar mutuamente. As organizações são feitas de pessoas. Então, a gente pode mostrar os líderes, a gente pode mostrar as pessoas trabalhando nas fábricas, a gente pode mostrar quem é que está por trás daqueles produtos que são criados. Também é uma oportunidade de dar vazão, de evidenciar com ações os valores da organização. Agora é uma excelente oportunidade para isso. É importante a gente manter o bom senso em relação à crise. Então, algumas regrinhas básicas. Evite imagens que são inadequadas, aperto de mão, festa, aglomeração de pessoas. Incentive o isolamento social, incentive a lavagem das mãos, e eu recomendo fortemente não entrar em embates ideológicos ou políticos. Como marca, eu acho que a gente tem muito mais a perder do que a ganhar. A gente tem o exemplo recente do Madeiro, ou do dono da Havan. Eu acho que isso tem um custo muito grande para a marca. Claro que o dono da empresa entende que ele pode comunicar como ele bem entender. É verdade. Porém, não existe uma dissociação tão grande entre o dono da empresa e a empresa em si. Então, o Madeiro gerou muita publicidade, muita reação negativa à maneira como o dono se posicionou. Eu não sei se aquilo traz o melhor resultado para o negócio. Claro, se o dono tem ambições políticas, se ele quer seguir nessa seara política e aí, portanto, ele quer colocar as opiniões políticas dele, é uma questão. Do ponto de vista de comunicação e marca, eu acho que a gente deveria se abster. Eu acho que é um campo mais seguro. Chegou aqui uma pergunta do Vinícius. Estou vendo algumas marcas divulgarem notícias como se fossem meios de comunicação. O que pensa sobre isso? Pergunta interessante. Eu não sou muito a favor. Nas marcas que eu participo, que eu gerencio, eu não vejo a gente fazendo isso. Até porque é um certo posicionamento aí. Agora, se é uma notícia sobre saúde, eu acho que, de repente, a marca pode fazer uma releitura dentro do contexto dela e passar a mensagem. Agora, acho que marcas repassarem
notícias, eu acho um tanto quanto esquisito. Não me parece uma boa prática, Vinícius. Se você tiver um exemplo concreto aí para dividir, a gente pode debater, mas a princípio eu não faria. A não ser, é claro, que você seja do meio de comunicação, mas aí é o seu business, né, comunicação. Agora, acho ruim uma construtora, uma imobiliária, uma marca que vende produto de limpeza ficar repassando notícia como se fosse uma pessoa, enfim. Posicionamento para mim inadequado. Bom, caminhando aqui para o final, gente. Para a maioria das pessoas e organizações, o objetivo é atravessar a crise. Eu acho que, individualmente, a gente está preocupado em sobreviver. Do ponto de vista físico, de saúde, saúde financeira, individual, familiar e como negócios. Então, o que eu acho que a gente pode fazer para atravessar essa crise, aqui um pouco mais do ponto de vista de comunicação? Entender como a empresa vai contribuir, essa é uma decisão importante que tem que ser explicitada, adequar a comunicação, tanto para a contribuição que a empresa pode fazer, e é o que você vai comunicar de produto, e tentar ajudar o seu cliente nesta crise e se relacionar com ele. Tem produtos que vai ser muito difícil de vender durante a crise, muito difícil. Vender carro, vender apartamento, nós vamos tentar, mas a realidade é que a gente vai vender muito pouco. Mas isso não significa que a gente possa deixar de comunicar com os nossos clientes, porque essa crise vai passar. E as empresas que saírem do outro lado vão sair machucadas, mas vão sair mais fortes. Principalmente aquelas que o consumidor construiu uma relação mais forte. Essas empresas vão carregar um valor de marca substancial e vão tornar a recuperação delas pós-crise muito mais eficiente. Bom, acho que o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser debater, trazer algum exemplo, fiquem à vontade. Eu vou ficar aqui mais alguns minutos disponível para responder eventuais dúvidas e perguntas. Bom, como não temos perguntas, eu vou disponibilizar aí meu e-mail, meu LinkedIn. Fiquem à vontade, se tiverem novas perguntas, novos questionamentos. Espero ter contribuído com vocês. Boa sorte para todos na travessia dessa crise. Um abraço.